Eu sempre me questionei por que tanta gente que na minha concepção é pior do que eu, ou na minha visão tem menos qualidade do que eu, menos experiência, menos qualificação profissional, porém ganha mais do que eu só porque tá na internet. E isso me deixou intrigado no sentimento de que, tipo assim, cara, será realmente que o mundo é injusto? Ou será que eu que não tô sabendo me adaptar e eu que tô dedicando meu esforço no lugar errado? E esse pensamento veio na minha cabeça lá em 2020, cara. Foi quando iniciou aquele momento trágico, né, do nosso país, do mundo todo e tal. E eu resolvi iniciar no digital com esse pensamento, porque via outras pessoas que estavam fazendo isso, estavam fazendo algo que na minha visão era algo extremamente básico, e mesmo com esse básico estavam conseguindo ter um resultado absurdo. Aí eu falei, vou fazer também. E dito e feito, eu resolvi fazer. Quando eu comecei a fazer, eu resolvi entrar no nicho que era chamado nicho de bolsa de valores, né, nicho de investimentos. E eu não era o maior expert em investimentos do Brasil. Já existia Thiago Nigro, já existia Bruno Perini, já existiam diversos players aí no mercado que eram grandes, já vendiam muito e em tese não deixariam crescer e me sufocariam, né? E mesmo assim eu comecei. E quando eu comecei, eu ouvi de muita gente, cara, tu acha que alguém vai pagar pra ouvir de ti como investir na bolsa de valores? Cara, tem aí 3 mil reais investidos na bolsa, cara. Você nem tem uma certificação, você nem tem algo na área. Olha o Thiago Nigro aí, tu acha que alguém vai começar? Alguém vai querer comprar de você? E eu resolvi ignorar isso, eu comecei a produzir conteúdo. Comecei a produzir. E adivinha, em 7 meses postando vídeo todos os dias no YouTube, eu já tinha uma audiência que já estava comprando de mim. Eu já estava começando a vender mentoria individual por 300 reais a hora. Não é algo absurdo, não é algo que me enriqueceu na época, mas era 300 reais a hora. E isso em 2020, coisa que hoje no Brasil, em 2025, pouca gente ganha. Mas, Antônio, como é que as pessoas pagavam 300 reais a hora pra aprender com você se você não era o maior especialista de bolsa de valores? Porque a galera se conectava comigo, com a minha história. Então eu era um cara que eu não tinha muita grana na época e eu tava compartilhando meu conhecimento sobre bolsa de valores pra minha realidade. E pessoas que estavam na mesma realidade ou uma realidade parecida se conectavam mais comigo do que o Thiago Nigro, que já era milionário, com o Bruno Perini, que já era milionário, com o Raul Sena, que já era milionário, com o Ramiro do Clube de Valor, que já era milionário. Então elas compravam de mim pela minha conexão. E aí eu tive uma sacada. Opa! No digital, hoje, quando eu falo hoje, estou falando lá de 2020, tá? As pessoas estão comprando pela conexão e não exclusivamente pela qualificação técnica. E eu, mesmo tendo uma qualificação técnica menor que esses caras, estou vendendo muito. Vou começar a me dedicar mais aqui e vim até hoje aí, faturando o que a gente fatura hoje, né? E aí eu que resolvi gravar esse vídeo para eu te mostrar como é que você pode fazer o mesmo e como é que você pode ter a sua vida mudada com a internet. E hoje está muito mais rápido. Naquela época, por exemplo, eu fiz meu primeiro R$1 milhão com a internet, né? Eu fiz em 1 mês e meio, cara, um ano e meio. Fiz 1 ano e 6 meses. Hoje eu tenho mentorado, como por exemplo, Arremate com o João, que é do nicho de leilão de carro, que fez o primeiro R$1 milhão dele em 1 ano, em 12 meses. Foi muito mais rápido. Eu tenho outros mentorados que fizeram em 8 meses, porque hoje está muito mais fácil crescer, né? E o que você precisa fazer para você mudar a sua vida através do digital? Tem alguns pontos que você precisa seguir, tá? Primeiro ponto, você precisa entender que a forma de consumir conteúdo na internet hoje mudou. E as pessoas não estão mais procurando por um conteúdo específico, não estão mais entrando no Instagram e pesquisando algo específico. Hoje as pessoas estão viciadas em dopamina. Então você precisa aprender a atender esse vício de dopamina para que você consiga crescer, para que você consiga viralizar. Essa viralização te traga uma audiência e essa audiência, consequentemente, coloca dinheiro no seu bolso. Antônio, como que eu atendo o vício em dopamina? Falando da dor do teu público-alvo. Então você vai definir muito bem claro qual que é o seu público-alvo e você vai falar da dor desse público-alvo. Então, por exemplo, Antônio, sou advogado, quero entrar no YouTube, eu quero entrar no Instagram e que para captar mais clientes, por exemplo. Beleza, qual que é o teu público-alvo? Antônio, meu público-alvo são empresários, porque eu sou da área trabalhista e eu defendo empresários. Então são empresários de 30, 40 anos, por exemplo, com faturamento X, esse é o teu público-alvo. Aí quais são as dores desse público-alvo? Aí agora são dores da vida real também, não só da vida profissional. Ah, Antônio, é dor do filho que não respeita muito o pai, o casamento que não tá muito em dia, falta de relação sexual, falta de libido, não conseguir comprar um carro maneiro mesmo trabalhando muito, ou quando fatura muito não consegue ter tempo. Essas são dores desse cara. Você vai produzir conteúdo sobre essas dores para esses conteúdos viralizarem e atrair esse cara. Então perceba, você não vai atrair o cara falando da sua área, falando do seu nicho. Você vai atrair o cara falando de uma dor da vida real dele, que é essa primeira etapa do seu conteúdo no digital para você mudar a sua vida. Depois que esse cara foi atraído, aí você vai começar a produzir conteúdo agora sobre a sua área, no caso sobre a advocacia, desse exemplo que estamos utilizando, para esse cara ver que você tem qualificação técnica, ver que você tem conhecimento, que você tem habilidade, e depois você vai fazer um terceiro tipo de conteúdo, que é o conteúdo de venda. Mas nessa segunda parte ainda, qual que é o nosso objetivo? Começar a nos vendermos como pessoas e começarmos a nos vendermos como profissionais também.
tá? Então nessa etapa, você tem que expor agora crenças pessoais, você tem que expor coisas que você concorda, coisas que você não concorda, você tem que expor todo esse lado pra esse cara te comprar, porque pensa comigo, cara, pô, como é que a Virgínia faz tantos milhões de reais na internet enquanto um professor ganha pouco? Porque a Virgínia tem audiência, a Virgínia tem visibilidade. E como é que a Virgínia tem visibilidade? Porque ela se vende, ao invés de ela vender o mecanismo dela. Perceba que ela vende um produto de beleza, um produto físico, da WePink, mas ela não fica vendendo esses produtos, ela fica se vendendo, mostrando a vida pessoal. Não estou dizendo pra você ser a Virgínia, porque não compensa você ser a Virgínia, mas estou dizendo que ela vai ao extremo do extremo e olhando pra ela é fácil de entender isso. Então você tem que se vender, fazer as pessoas te comprarem, fazer as pessoas se conectarem com você, para que futuramente você consiga vender o seu nicho, o seu mecanismo, a sua área para essa pessoa. E a mesma coisa que eu faço no meu perfil hoje. Se você entrar no meu Instagram, por exemplo, hoje eu prometo o quê? Eu prometo as pessoas fazerem dinheiro com digital, mas eu não produzo conteúdo sobre isso, eu não produzo reels ou posts estáticos sobre isso. Eu produzo sobre a minha vida, sobre minhas crenças, produzo criticando concurso, criticando a CLT, eu falo coisas que eu acredito sobre o casamento, coisas que eu acredito sobre a vida pessoal de uma pessoa, sobre a vida profissional. Eu exponho crenças minhas ali, para esse cara ver eu expondo essas crenças e pensar, caramba, o meu santo bateu com o santo do Antônio. Eu concordo com essas paradas que ele tá falando. Comprei esse cara, gostei desse cara. Aí futuramente esse cara vai entrar numa ação de vendas minha, que pode ser um lançamento, pode ser um time comercial, pode ser algo do tipo. Inclusive, se você quiser ser meu aluno, aqui no comentário vai ter o link para você preencher o formulário e eu montar um plano individual para você, crescendo digital, individual mesmo, não é curso gravado, é individual, tá? Para você ter resultado. Então essa, por exemplo, é uma ação de venda, né? É um formulário que o cara preenche, onde nesse formulário eu conheço toda a realidade dele, eu monto um plano individual para ele e eu ofereço um acompanhamento para ele, para garantir que ele tenha resultado ali dentro do digital. Só que para até chegar nesse ponto, você tem que entender que tem que atrair a pessoa. Hoje o ponto mais difícil do digital, por incrível que pareça, não é vender. Tá? Hoje o vender está muito mais fácil do que antes. Hoje o difícil está em atrair leads, atrair pessoas, porque a forma de consumo na internet mudou. E aí você vê players que eram muito grandes, que cresciam produzindo conteúdo, hoje não conseguem crescer mais, porque não se tocaram disso ainda. Não perceberam que tem que parar de produzir conteúdo e tem que começar a produzir, o vice-dopamina. Então esse é o primeiro ponto, tá? Entender o que você tem que fazer com o digital. Segundo ponto, entender que você não é menos burro que ninguém, cara. Na verdade, que você não é mais burro que ninguém. Se tem alguém no digital fazendo R$1 milhão por mês, por que você vai ficar no seu trabalho aí se matando para ganhar 4 ou 5 mil reais por mês? Você não consegue entender que você está apenas no lugar errado, cara, que você está num local que não tem escala, que não tem visibilidade, que não tem demanda e que por isso você não consegue fazer dinheiro, tá entendendo? Vou te dar um exemplo. Por que existe o Marcelo Saf, que é um advogado no digital, que faz 2 milhões, 3 milhões de reais por mês, enquanto tem advogado ganhando 5 mil, cara? O Marcelo Saf não faz isso com a advocacia, ele faz isso com o digital, dentro da área da advocacia. E é isso que você tem que entender. Ao invés de você ficar reclamando que agora tem que ser influencer, agora tem que ser blogueirinho, irmão, cria vergonha na cara. Para de reclamar e começa a dançar conforme a música. Bota dinheiro pra tua família, enriquece tua família, se aposenta, usa o digital para isso enquanto é possível. Nós estamos ainda num começo muito favorável para quem começar no digital. Talvez isso mude daqui 5, 6, 7 anos, não sei te dizer, mas você pode aproveitar esse hype ainda hoje. Então entenda que você não é mais burro que ninguém. Você apenas está trabalhando no local errado, que é no local físico. Sai do físico e vai para o digital. Terceiro ponto, aprenda a ser um cara bom em narrativa. Narrativa é o que vende. Antônio, como é que eu aprendo a ser um cara bom em narrativa? Conteúdo gratuito, entra no YouTube e estuda sobre narrativa, cara. Como é que funciona a narrativa de um filme, a narrativa de uma música? Como é que funciona a narrativa de uma propaganda? Começa a estudar sobre PNL, que é Programação Neurolinguística, que é a fonte para uma boa narrativa. Vou dar um exemplo muito polêmico, Pablo Marçal. O pessoal critica muito Pablo Marçal, né? Não vou entrar no mérito aqui se ele é bom ou não, mas vamos entrar no mérito de que ele consegue expor, furar muita bolha. Ele consegue com que todo mundo veja ele, todo mundo conheça ele. Como é que ele faz isso? 100% com PNL. Ele utiliza o PNL para as pessoas compartilharem ele. É outro caso que vai ao extremo, né? Como o caso da Virgínia, mas é só para você entender. Ele viraliza utilizando o PNL. Ele viraliza utilizando uma narrativa. Então, quando ele faz aqueles lançamentos, por exemplo, Prospere ou Morra, Saia do Caixão, tudo isso é justamente uma narrativa. Então, ele não vende o produto seco, ele não fala sobre o produto seco, ele começa falando sobre uma narrativa. Ele envolve a pessoa através de uma narrativa. E você precisa aprender a fazer o mesmo, usar uma narrativa para envolver a pessoa e fazer com que a pessoa compre de você. Próximo ponto, o digital é constância.
Para você ter a sua vida mudada com o digital como eu tive a minha, você precisa ter constância. Não é fazer algo de extrema qualidade, é fazer algo até mais ou menos, para te falar a verdade, mas todo dia. Você precisa estar presente na cabeça das pessoas que te seguem todos os dias. A pessoa precisa te ver todos os dias, precisa lembrar de você todos os dias. Ou seja, você precisa ter uma constância muito absurda. Entrou no digital, tem que postar todo santo dia. Mas, Antônio, se eu estiver viajando, se eu estiver de descanso, o que eu faço? Programa a postagem antes, programa o conteúdo antes, entendeu? Para que você não fique sem conteúdo, mas não pare de postar nunca. No digital, infelizmente, tem esse ponto negativo, esse contra, digamos assim. Você precisa postar todo santo dia. E por último, não importa quem você seja, onde você mora ou como seja a sua vida, as pessoas vão gostar de você porque existem outras pessoas que pensam como você ou que são como você no mundo. Então, Antônio, eu moro na roça, eu sou do interior, eu falo português errado, será que alguém vai comprar de mim? Vai, porque existem outras pessoas que são da roça, que falam errado, que vão se conectar com você e que gostam desse jeito mais raiz, que gostam desse jeito mais brutão. E ao mesmo tempo tem outras pessoas que são da Faria Lima, né? Coletinho social, que querem se conectar com outras pessoas que também são do social. Você conecta com pessoas que são pares a você e você vai vender para pessoas que são pares a você. Então eu, por exemplo, eu vendo para pessoas que são pares a mim, entendeu? E você vai fazer o mesmo. Então não se auto-sabote, cara. Não crie desculpa de que, Antônio, mas eu não tenho qualificação. Antônio, mas eu não tenho PhD. Antônio, mas eu não tenho faculdade. Antônio, mas ninguém vai comprar de mim porque eu falei errado. Mentira! Você tá se auto-sabotando, você tá criando justificativa para dar com essa porra. Só começa a gravar, só começa a produzir conteúdo que você vai ter resultado e você vai vender, beleza? Vídeo sem edição mesmo, vídeo no seco, gravei, postei, espero que você tenha gostado. E já se inscreve aqui no canal, meu amigo.